Bacalhau à portuguesa requer bacalhau dessalgado como ingrediente base. Batatas, cebolas e pimentões, vermelhos e verdes, são vegetais essenciais para o prato. Azeitonas pretas e ovos cozidos adicionam sabor e textura ao bacalhau à portuguesa. Azeite extra virgem, alho e louro são utilizados para temperar e dar aroma ao prato. Sal e pimenta são usados para ajustar o sabor do bacalhau à portuguesa. A combinação desses ingredientes frescos e de qualidade é fundamental para o sucesso do prato. O bacalhau dessalgado deve ser lascado em pedaços médios para facilitar o cozimento uniforme. A remoção de espinhas remanescentes garante uma experiência gastronômica mais agradável. Lascar o bacalhau corretamente preserva a textura e o sabor do peixe durante o preparo. O tamanho médio dos pedaços de bacalhau é ideal para diversas receitas tradicionais. A técnica de lascar o bacalhau é fundamental para um preparo culinário de alta qualidade. O primeiro passo é descascar as batatas completamente, removendo toda a casca. Após descascar, lave as batatas para remover qualquer resíduo de sujeira ou casca. Utilize uma faca afiada para cortar as batatas em rodelas uniformes. As rodelas de batata devem ter aproximadamente uns centímetros de espessura para garantir um cozimento uniforme. As rodelas de batata agora estão prontas para serem utilizadas na receita desejada. O corte em rodelas finas é ideal para cebolas, permitindo uma distribuição uniforme do sabor. Pimentões são frequentemente cortados em tiras para facilitar o cozimento e a incorporação em diversos pratos. A técnica correta de corte garante a preservação da textura e do sabor dos vegetais. Cortes uniformes asseguram um cozimento homogêneo, evitando partes cruas ou queimadas. O cozimento de batatas em água fervente com sal é um método eficaz para prepará-las. A adição de sal à água fervente realça o sabor natural das batatas durante o cozimento. As batatas devem ser cozidas até ficarem macias, mas sem se desmancharem, para manterem a sua integridade estrutural. O ponto ideal de cozimento é alcançado quando um garfo entra facilmente na batata, sem oferecer muita resistência. Este método de cozimento preserva a textura e o sabor das batatas, tornando-as ideais para diversos pratos. O processo de refogar começa com o aquecimento de azeite em uma frigideira. Após o aquecimento do azeite, alho picado é adicionado para dourar levemente. O alho dourado realça o sabor do azeite, criando uma base aromática para o refogado. O calor controlado é essencial para evitar que o alho queime, garantindo um sabor suave e agradável. Este processo inicial de refogar realça os sabores e prepara os ingredientes para a cocção. O processo de refogar cebolas envolve aquecê-las em gordura até que fiquem translúcidas. A temperatura e o tempo de cozimento são cruciais para evitar que as cebolas queimem ou fiquem cruas. O refogado adequado realça o sabor doce natural da cebola, suavizando sua pungência. Cebolas translúcidas e levemente douradas são a base para muitos pratos saborosos. O refogado começa com a preparação da cebola e do alho. Cebola e alho são refogados em azeite até dourarem. Tiras de pimentão são adicionadas ao refogado de cebola e alho. Os pimentões são cozidos até amolecerem, integrando-se ao refogado. O cozimento lento permite que os sabores se misturem e se intensifiquem. O resultado é um refogado de pimentão macio e saboroso, pronto para ser utilizado. Metade das batatas cozidas são dispostas para formar a primeira camada em uma travessa grande. A distribuição uniforme das batatas garante uma base sólida para as camadas subsequentes. A travessa grande oferece espaço suficiente para acomodar todas as camadas do prato. O cozimento prévio das batatas garante a textura ideal para a montagem do prato. A primeira camada de batatas cozidas serve como base para a construção de um prato saboroso e equilibrado. Metade das lascas de bacalhau são dispostas sobre a camada de batatas,
A disposição do bacalhau sobre as batatas cria uma base para as próximas camadas de ingredientes. Esta etapa garante uma distribuição uniforme do sabor do bacalhau em cada porção. A camada de bacalhau contribui para a textura e o sabor característicos do prato. A preparação cuidadosa das camadas é essencial para o resultado final do prato. O bacalhau é coberto com uma camada de refogado, composta por cebola e pimentão. O refogado de cebola e pimentão adiciona sabor e umidade ao bacalhau durante o cozimento. A camada de refogado protege o bacalhau do ressecamento, mantendo-o suculento e saboroso. A distribuição uniforme do refogado garante que cada pedaço de bacalhau seja enriquecido com os sabores dos vegetais. A adição de azeitonas pretas e folhas de louro enriquece o sabor do refogado. As azeitonas pretas conferem um sabor salgado e ligeiramente amargo ao prato. As folhas de louro adicionam um aroma herbal e um toque de frescor ao refogado. A combinação de azeitonas e louro cria um perfil de sabor complexo e equilibrado. A distribuição uniforme garante que cada porção do refogado contenha os sabores desejados. Repetir o processo de camadas com batatas, bacalhau e refogado. As camadas devem ser distribuídas uniformemente para garantir uma cocção homogênea. A repetição das camadas permite uma combinação equilibrada de sabores e texturas. A montagem cuidadosa das camadas é essencial para o resultado final do prato. A adição final de azeitonas pretas realça o sabor e a apresentação do prato. Folhas de louro são adicionadas para conferir um aroma distinto e um toque de sofisticação. A combinação de azeitonas e louro complementa os sabores existentes, criando uma experiência gustativa equilibrada. O louro, além do aroma, contribui com notas sutis que enriquecem o perfil de sabor do prato. A finalização cuidadosa com azeitonas e louro demonstra atenção aos detalhes e eleva a qualidade do prato. Azeite extra virgem é usado para regar a travessa. A quantidade de azeite deve ser generosa para garantir o sabor. Regar uniformemente garante que todos os ingredientes absorvam o azeite. O azeite extra virgem realça o sabor dos alimentos. A travessa deve estar completamente coberta com azeite. O azeite extra virgem adiciona um toque final de sabor e aroma. O processo de cozimento no forno requer que o alimento seja coberto com papel alumínio para reter a umidade. A temperatura ideal do forno para este processo é de 180 do 4C, garantindo um cozimento uniforme. O tempo de cozimento recomendado é de aproximadamente 20 minutos, permitindo que o alimento cozinhe adequadamente sem ressecar. O papel alumínio atua como uma barreira, evitando a perda de umidade e preservando o sabor do alimento durante o cozimento. O pré-aquecimento do forno é essencial para assegurar que a temperatura correta seja atingida antes de colocar o alimento. Remova o papel alumínio para permitir que o alimento doure uniformemente. O processo de dourar realça o sabor e a aparência do alimento. Deixe o alimento dourar por aproximadamente 10 minutos após a remoção do papel alumínio. O calor do forno carameliza a superfície, criando uma crosta saborosa. O primeiro passo é descascar cuidadosamente o ovo cozido para evitar danificar a clara. A técnica correta envolve rolar o ovo suavemente sobre uma superfície dura para rachar a casca uniformemente. Após rachar a casca, remova-a sob água corrente para facilitar o processo e evitar que pedaços grudem na clara. Para cortar o ovo em rodelas perfeitas, utilize um cortador de ovos ou uma faca afiada. Ao usar uma faca, umedeça a lâmina para evitar que a gema grude e para obter cortes mais limpos. As rodelas de ovo cozido podem ser utilizadas em saladas, sanduíches ou como decoração em diversos pratos. A decoração de uma travessa com rodelas de ovo cozido adiciona um toque visualmente atraente e apetitoso. As rodelas de ovo cozido podem ser usadas para criar padrões decorativos simples ou complexos na travessa. A disposição das rodelas de ovo cozido pode complementar os outros ingredientes presentes na travessa.
A cor vibrante das gemas de ovo cozido adiciona um contraste visual interessante à travessa. A decoração com rodelas de ovo cozido pode ser uma forma criativa de apresentar pratos simples de forma elegante. A utilização de rodelas de ovo cozido na decoração de travessas é uma prática comum em diversas culturas culinárias. A salsa picada pode ser polvilhada sobre o prato finalizado para adicionar frescor e cor. A adição de salsa é opcional, permitindo personalizar o prato de acordo com as preferências individuais. A salsa contribui com um toque de frescor e um apelo visual adicional ao prato. O uso da salsa picada é uma forma simples de realçar a apresentação e o sabor do prato. A travessa é cuidadosamente retirada do forno, revelando o prato finalizado. A apresentação do prato destaca sua aparência apetitosa e convidativa. A liberação de aromas intensifica a experiência sensorial do prato. O calor do prato recém-saído do forno realça a percepção de frescor e sabor. O bacalhau à portuguesa harmoniza-se perfeitamente com um vinho branco seco. A acidez do vinho branco seco equilibra a riqueza do bacalhau. Vinhos brancos secos realçam os sabores complexos do prato. A combinação cria uma experiência gastronômica equilibrada e agradável. Sugestões de castas incluem alvarinho, loureiro e encruzado. A temperatura ideal de serviço do vinho é entre 8 do 4C e 12 do 4C. As sobras de comida podem ser armazenadas com segurança na geladeira por até 3 dias. O armazenamento adequado das sobras ajuda a prevenir o crescimento de bactérias e a deterioração dos alimentos. Utilize recipientes herméticos para garantir a vedação e preservar a qualidade dos alimentos. A refrigeração rápida das sobras é essencial para minimizar o tempo em que os alimentos permanecem em temperaturas perigosas. Etiquete os recipientes com a data de armazenamento para facilitar o controle do tempo e evitar o consumo de alimentos deteriorados. Após 3 dias, as sobras devem ser descartadas para garantir a segurança alimentar e evitar riscos à saúde. A receita base pode ser enriquecida com a adição de diversos legumes, adaptando o prato a diferentes paladares e estações. A inclusão de diferentes temperos e ervas aromáticas pode transformar completamente o perfil de sabor da receita original. Variações na receita permitem a criação de versões vegetarianas ou veganas, substituindo ingredientes de origem animal por alternativas vegetais. Ajustar as quantidades de ingredientes pode alterar a textura e a consistência final do prato, adaptando-o a diferentes preferências. A receita pode ser adaptada para diferentes métodos de cocção, como forno, fogão ou cozimento a vapor, influenciando o sabor e a apresentação. Agradecemos aos espectadores por acompanharem nossas receitas criativas. Incentivamos a inscrição no canal para não perderem as próximas criações culinárias. Novas receitas e dicas gastronômicas são publicadas regularmente. O canal oferece um vasto repertório de pratos para todos os gostos e ocasiões.